no primeiro piso. Muito bom dia. Apesar de nos termos sentado, eu vou pedir para se levantarem novamente para lermos o texto bíblico. E gostava que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 27 a 30. E gostava que nós nos pudéssemos levantar, se for possível. E diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 27 a 30. Neste momento, o meu coração está perturbado, diz Jesus. Mas que posso eu fazer? Pedir ao Pai que me livre desta hora? Mas eu vim ao mundo precisamente por causa desta hora. Pai, manifesta o teu poder. Vem então uma voz do céu que dizia: já o manifestei e voltarei ainda a manifestá-lo. A multidão que ali estava ouviu aquela voz. Uns diziam: foi um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus esclareceu: não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, mas por vossa causa. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, queremos te agradecer por teres dado a tua vida por nós e por quereres tornar-te amor em cada área da nossa vida, Senhor. Senhor, ajuda-nos a render a ti, a tudo aquilo que fazes em nós e em cada dimensão da nossa existência, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos também, através do teu Espírito Santo, a aprender a fazê-lo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Enfim, nesta realidade que Deus criou, mas que está afetada pelo pecado, e essa segunda parte da realidade não fazia parte dos planos de Deus. Este mundo, tal como nós o aí vemos, não é o resultado da perfeita vontade de Deus, porque ela está afetada pelo pecado. E nesta realidade há doenças, há coisas que nos afetam. E esta própria comunidade tem sido afetada muitas vezes por algumas calamidades. E talvez a pior doença seja aquela que não traz sintomas inicialmente. A pior doença é aquela que não traz sintomas inicialmente. Alguns de vocês aqui nesta igreja já passaram por isso. E às vezes podem ser dramáticas, não é? Este tipo de experiências. O pior inimigo é aquele que é secreto, é aquele que não se vê. É aquele que não se manifesta. Esse é o pior inimigo. Porque nós não podemos combater algo que não sabemos que nos está a afetar. Essa talvez sejam, na minha opinião, das piores doenças que às vezes surgem. Não é? E quando elas surgem, já o mal está feito. Já se concretizou, já se enraizou em nós. E depois, enfim, há que combater esse mal. E é possível combatê-lo, mas já numa fase em que quando os sintomas aparecem, enfim, muitos problemas já estão no nosso corpo. E o que nos esquecemos muitas vezes é que, se assim é com o corpo, também é com o espírito. Se assim é com o corpo, também é com o espírito. Os piores inimigos do espírito são aqueles que não se veem e que estão a agir de forma subreptícia e que não estão claros aos nossos olhos.
Um dos temas que nós temos trazido até aqui, que vamos, enfim, que vai ser até pelo menos até final do ano, é o tema dos ídolos, não é? O ser humano é uma fábrica de ídolos. Nós somos uma fábrica de ídolos. Nós, criados por Deus, temos esta tendência de colocar sempre outras coisas no lugar de Deus e que nós vamos servir, não é? E ao longo destes temas, muitos ídolos vão aparecer por aqui, e há um em especial que eu já falei sobre ele, mas que me pediram novamente para voltar a falar sobre ele. E é um ídolo que opera de forma mais ou menos secreta. É um ídolo que opera de forma mais ou menos enraizada num pormenor da cultura que se impõe sobre nós e que muitas vezes nós, sem o saber, estamos dominados por esse mesmo ídolo. E o nome, não tanto do ídolo, mas daquilo que movimenta, depois vou tentar esclarecer de forma mais prática, é aquilo que eu já falei aqui convosco, sobre secularização. Este palavrão que já vou explicar melhor. Aliás, eu estou surpreendido porque sinto que parece que a Igreja está a começar a despertar para esta realidade agora em Portugal. O que não é por acaso. Não é por acaso. Recentemente, numa atividade realizada pela Palavra da Vida, um dia de palestras e de mensagens e de louvor só para jovens, pediram-me especificamente para num dos temas que fosse sobre secularização. E fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido porque até para jovens, e quando estou a falar de jovens, inclusive jovens do secundário, líderes de jovens estarem preocupados com este tema, fiquei um bocado surpreendido. Portanto, mas surpreendido pela positiva, porque de facto há aqui um problema com a secularização. E em vez de usar a palavra secularização, vou usar outra palavra, ou uma expressão, que é religião privada. Religião privada. O síndrome da religião privada. E vou tirar a religião também, vou substituir por outra palavra, porque às vezes religião, nos ouvidos evangélicos, soa como algo pejorativo, então vou falar de fé privada. A fé é um assunto privado. É a melhor forma de traduzir este problema que representa o secularismo. A fé é apenas do domínio privado. E vou tentar explicar porque é que isto é um ídolo. Na prática, aqui na Europa, a secularização, esta ideia de que a fé é privada, começou com algo muito bom. Foi a separação entre Igreja e Estado. Foi algo ótimo. E desta perspectiva, separação entre Igreja e Estado, surgiram outras. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a ideia de separação entre Igreja e Estado não levou à concepção de um Estado demasiado forte que obrigasse as pessoas a não manifestarem a sua fé no local público. Mas na Europa isto não aconteceu assim. Aliás, no caso português, é um caso muito recente, nós temos a percepção, as pessoas mais velhas têm a percepção de que, de facto, a Igreja e o Estado sempre estiveram muito ligadas, no Estado Novo, até 75, 64, não é, pelo menos. E, portanto, esta ideia de que a fé é algo privado é até recente no nosso país. Mas na Europa, este processo e este fenómeno já existe há muito tempo. Existe há muito tempo. Aqui em Portugal, nós tivemos um período onde a religião católica estava muito conectada com o Estado. Depois houve ali um pequeno período de liberdade, entre 74 até mais ou menos, eu diria, até talvez meados da década de 80, onde, inclusivamente, coincidiu com um grande crescimento das igrejas evangélicas, onde a lógica era, se a Igreja Católica pode, então nós também podemos. E isso permitiu às igrejas evangélicas em Portugal terem o maior tempo de antena no espaço público. Mas depois, a partir da década de 90, e principalmente então depois de 2001, com os ataques terroristas às Torres Gêmeas, etc., o espírito já existia no resto da Europa, começou a penetrar em Portugal. E rapidamente, em coisa de 20 anos, Portugal passou de uma mentalidade de uma conexão profunda entre Igreja e Estado para uma separação radical
entre Igreja e Estado. E quando eu digo radical, quero falar disto. É a ideia de que a vossa e a minha fé não tem espaço no espaço público. Ou não tem lugar no espaço público. E é isto é que nos traz a ideia de secularização. A ideia de secularização diz-nos assim, segreda-nos ao ouvido, deixa a tua fé para o teu quarto, para a tua casa. Conto muito para este lugar aqui de culto. Mas nada mais do que isto. A fé passa a ser uma espécie de hobby que eu concretizo em alguns momentos da minha vida. Se calhar quando vou comer, se calhar quando vou dormir e faço uma oração, ou quando venho aqui ao domingo, então confinado aos locais de culto, aos locais de celebração religiosa, então eu posso manifestar a minha fé. De resto, ela já não tem qualquer relevância, ela nem deve sequer ser mencionada em outros momentos da nossa vida. Reparem que isto é um fenómeno muito europeu. Volto a dizer, os outros países do mundo não fizeram esta relação, na lógica de separação entre Igreja e Estado. Não é? Mas na Europa, sim. Na Europa, formou-se esta ideia, a partir da separação de Igreja e Estado, que então a religião ou a fé deve ser colocada, fechada nos espaços da nossa intimidade. E nada mais. E nada mais. Reparem, isto é tão curioso, eu não sei se alguns vão identificar comigo ou não, a minha família alargada não é cristã, e então isto é muito interessante, porque há muitas opiniões divergentes, etc. Mas, por exemplo, quando chega o próprio momento do Natal, que é a celebração do nascimento de Jesus, quase que fica mal falar de Jesus no jantar de Natal, entre família. O que é, vamos ser sinceros, é esquisito. Estamos a falar do Natal. E mencionar Jesus no jantar de Natal numa família que não seja cristã fica assim meio estranho. Eu acho que é estranho não falar de Jesus no dia em que é a comemoração do seu nascimento. Não é? Mas é isto que nos traz esta ideia de religião apenas do espaço privado. Não é? Há aqui eu gostava de vos ler uma citação de Joseph Ratzinger, que obviamente vocês o conhecem por outros nomes, e diz o seguinte: é preciso reconhecer que um dos efeitos mais graves da secularização é ter relegado a fé cristã para a margem da existência, como se fosse inútil para a realização concreta da vida dos homens. A falência desta maneira de viver, desculpem, é o problema dos telemóveis, a falência desta maneira de viver, como se Deus não existisse, está agora patente a todos. Hoje torna-se necessário redescobrir que Jesus Cristo não é uma simples convicção privada ou uma doutrina abstrata, mas uma pessoa real, cuja inserção na história é capaz de renovar a vida de todos. E agora vocês poderão estar a pensar assim, bem, é verdade que existe esta pressão para que o assunto de fé seja colocado na dimensão da nossa vida privada, mas eu, por exemplo, sou um bocado abusado. Há pessoas que, como diz às vezes em bom português, não têm vergonha na cara, não é? E então eu não tenho pessoas com muita lata, como se também diz na gíria portuguesa, pessoas com muita lata, e falam de Jesus de toda a maneira e feitio em todo o sítio. E às vezes nós podemos ficar com a ideia de que quando isso acontece, então eu estou a contrariar a ideia de religião privada. Mas não é isso que eu vos quero falar aqui. Pelo contrário, eu quero ir um bocadinho mais longe e dizer que a ideia de religião privada, que é apenas um assunto privado, afetou-nos de tal maneira que nós nem sequer entendemos o quando é que já enraizou nos nossos corações. E que não é por causa de eu simplesmente agora falar da minha fé em espaços públicos que eu estou, de facto, a lidar e a contrariar este grande ídolo que é a ideia de que a fé é apenas o assunto da religião, do espaço privado. E vou tentar explicar melhor. Muitas vezes, é a própria ideia de que a fé é uma coisa privada afeta até a nossa teologia. E desculpa se eu vos chocar um bocadinho o que eu vou dizer.
Mas, e não ser o único a dizer isto, mas até a própria concepção de fé como, o que é fé cristã? A fé cristã é Cristo morreu por mim, e então as pessoas, cada pessoa individualmente, tem de aceitar Jesus, arrepender-se dos seus pecados, de modo a ir para o céu. E ponto final. Nada mais. Cuidado, porque esta própria teologia está afetada por este germen da secularização ou da religião privada. A ideia de que, no fundo, a fé cristã apenas se trata disto. De que cada um, na sua decisão privada, tem de aceitar Jesus Cristo para então ir para o céu. Isto é um reducionismo profundo da fé cristã, afetado por esta ideia de secularização. A fé cristã não é só isto. É muito mais do que isto. Na prática, a fé cristã deveria afetar cada dimensão da nossa existência. Cada dimensão da nossa existência. Não se trata, a nossa fé não se trata de uma decisão privada que eu tomo para evitar o inferno. Vamos chamar-lhe assim. Trata-se muito mais do que isso. Trata de deixar Jesus Cristo moldar os meus olhos acerca de tudo aquilo que eu faço. Trata-se de deixar que o Evangelho dê luz, dê objetivos, dê visão a tudo aquilo que pertence ao meu ser fazer. Desde educação, desde família, desde finanças, desde hobbies. Não há área nenhuma da nossa vida em que Deus tenha uma palavra a dizer. Deus tenha uma forma diferente de concretizar e de realizar as coisas. A nossa fé não se trata apenas de uma decisão privada de aceitar Jesus. Ela tem de afetar todas as dimensões da nossa existência. No grupo bíblico universitário, quando era assessor de GBU, uma das coisas onde claramente uma das tensões maiores que se encontravam era quando se juntavam, por exemplo, em encontros, quando se juntavam estudantes universitários, e de repente, porque o grupo bíblico universitário sempre enfatizou muito esta parte, de repente se juntavam os estudantes universitários para responder à seguinte questão: o que é que Deus tem a ver com a tua área de estudos? E era constrangedor. Aliás, sempre foi. Eu já ouvi as pessoas mais antigas do que eu a dizerem que esta sempre foi uma área problemática. Quando eu era assessor do GBU, do Grupo Bíblico Universitário, continuava a ser problemático e, pelo que eu sei, continua a ser. Então, o que é que se passa aqui? Por exemplo, alguém está a estudar informática e de repente faz a pergunta: o que é que Deus tem a ver com a informática? E as pessoas não sabem responder. O que é que Deus tem a ver com construção civil? E quem está a estudar engenharia e construção civil, cristão, não sabe o que responder. O que é que Deus tem a ver com construção civil? Se calhar nada. O que é que Deus tem a ver com sociologia? Se calhar nada. O ídolo da religião privada faz com que, na verdade, cada um de nós viva nas suas diversas dimensões como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse. Ou se calhar até pior, como se Deus existindo, ele é irrelevante. Ele é irrelevante para todas as áreas do mundo que ele próprio criou. Vejam bem a contradição. Este assunto é diferente para cada um de nós. Nós somos afetados por esta concepção no nosso dia-a-dia. É como se, e agora voltando para o texto, podemos abrir novamente em João. É como se, apesar de nós virmos à igreja, apesar de nós lermos a Bíblia, apesar de nós, eu até vou mais longe, apesar de nós orarmos, é como se a concepção de religião privada nos roubasse, nos cegasse, nos tornasse surdos para conseguir ver Deus onde Ele está.
E reparem nesta curiosa, esta passagem que nós lemos aqui. Jesus está em Jerusalém. Jesus, há 2000 anos atrás, em Jerusalém, ele estava no centro religioso de pessoas que, e deixem-me só dar aqui um contexto histórico, de pessoas que quando se levantavam de manhã, faziam a oração do Shema, de Deus é o único Deus, e depois chegava ao final do dia e oravam novamente. Ou seja, pessoas que estavam constantemente a relembrar e a trazer Deus para o seu cotidiano. Estes judeus aqui, para quem Jesus Cristo está a falar, eram judeus que de manhã oravam e antes de se deitar oravam. Portanto, eram pessoas que estavam constantemente cientes de que Deus era uma realidade importante para as suas vidas. E, no entanto, há-se este caso curioso. Só o Evangelho de João relata este episódio e para mim, é um dos episódios mais curiosos, um dos mais curiosos da Escritura. Então, João 12, como nós lemos o 27 até 30. Então, Jesus Cristo prevê que ele vai ser crucificado. Ele está a falar disso, quando ele diz, neste momento o meu coração está perturbado, obviamente, não seria uma coisa fácil. Que posso eu fazer? Pedir ao Pai que me livre desta hora? Mas eu ouvi ao mundo precisamente por causa desta hora. Há aqui um conflito no coração de Jesus. E então, de repente, Jesus Cristo pede ao Pai, faz uma oração. Pai, manifesta o teu poder. E, inesperadamente, este episódio, de facto, relata algo que não era comum acontecer, houve-se uma voz vindo do nada, de Deus, dizendo o seguinte, já o manifestei e voltarei ainda a manifestá-lo. E o mais curioso é que esta voz é uma voz audível. Mas agora reparem, apesar de Deus ter falado, apesar de Deus ter pretendido que o som ecoasse nos ouvidos dos judeus de Jerusalém, estes judeus que oravam de manhã e à noite a este mesmo Deus, não o reconheceram. Não o reconheceram. Então uns disseram foi um trovão, outros disseram, se cá foi um anjo que lhe falou. Não o reconheceram. É como se alguma coisa na religião judaica retirasse a capacidade dos judeus reconhecerem o Deus que eles próprios adoravam. Como uma espécie de cegueira, neste caso uma espécie de surdez. Não é bem surdez, porque eles ouviram a voz de Deus, é pior ainda. Eles ouviram e não a reconheceram. É exatamente isso que faz o secularismo entre nós. A ideia de que a fé é apenas um assunto privado da nossa, enfim, da forma como organizamos a nossa família, etc., mas que não afeta mais nenhuma outra dimensão da nossa própria existência, é uma forma de nos cegar. Deus está constantemente ao nosso lado e à nossa volta e nós não o vemos. E nós não o vemos. Está quando nós estamos a conduzir e nós não o vemos. Seria engraçado para muitos cristãos recordarem que Deus está ao nosso lado no carro. Aliás, eu acho que já partilhei convosco, não é? Que isso foi... É um exercício espiritual que eu tenho feito nos últimos anos. Analisar a forma como eu conduzo. Porque era muito má. Muito má. Não tinha sentido nenhum. Não é? A forma... Entre a minha fé, depois a prática da minha condição, aquilo não fazia... Não era coerente. E não estou a dizer... Eu posso partilhar novamente, não estou a dizer que eu andava a violar a lei, etc. E não é isso. O meu coração estava sempre à espera de encontrar santos na estrada. E quando encontrava pecadores, ficava muito ofendido. Porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, não é? Tendo em conta aquilo que eu acredito em fé, é óbvio que vou encontrar pecadores na estrada. Portanto, eu estava sempre à espera de encontrar santos. E tive que reconverter o meu coração a essa realidade. E eu próprio sou um pecador também. A questão é essa. Ora, tirando a estrada, uma série de outras realidades. Onde está Deus? Nós cantámos ainda há pouco que Deus está, ali Deus está. Mas de facto nós estamos a vê-lo. Eu gostava de convidar 3 pessoas para virem até aqui. Portanto, podem subir. O Kim, o Joca, a Sandra. E porque este assunto, apesar de parecer um pouco teórico, ele é muito prático nas nossas vidas. Esta incapacidade de vermos este Deus vivo em cada área da nossa existência. Não é?
E reconverter o nosso olhar não é fácil. Não é fácil. Mas é libertador. Mas é libertador. É libertador quando nós percebemos que a esperança que Deus nos traz é uma esperança real e palpável para cada dimensão da nossa vida. Então, eu gostaria... Vou tirar isto aqui da frente. Antes de tudo, queria agradecer por terem aceito este convite. Eu vou fazer duas perguntas aqui aos nossos irmãos na fé, este painel. Uma pergunta é fácil, a outra não é assim tão fácil. Não é? Então, eu agradeço mesmo vocês terem aceito este desafio. Vou começar aqui pelo Kim e fazer a pergunta. Que temas é que surgem entre os teus colegas de trabalho? Ou seja, dos temas existentes, vamos até pelo menos até o terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Quais são os três temas que encontras regularmente nos teus colegas de trabalho? Bom, em alguns casos, aqueles com quem me dou mais e tenho mais intimidade, nós conseguimos falar sobre coisas como literatura, também falamos de política e falamos de outros assuntos, mas normalmente os temas são sem ser de trabalho, não é? Temas sem ser de trabalho, não é? Exatamente. Pronto, sem ser de trabalho. Além de temas de trabalho, fala-se muito de desporto, fala-se um bocado de política e de comida. Basicamente são esses três. E já agora, o tema Deus ou espiritualidade aparece com alguma regularidade, como temas fundamentais da conversa com os teus colegas? De forma natural. Normalmente, na nossa conversa, não. Normalmente, não. Sandra, bem-vinda também aqui. Portanto, tu dás explicações, formas alunos na área do inglês e também tens que lidar com manuais, porque eles vêm com manuais. Eu gostava de saber se por acaso, tendo em conta que a língua inglesa está muito conectada até com a fé cristã, porque está, não é? Desenvolveu-se muito conectado com a fé cristã, gostava de saber se nos manuais encontraste ou que referências há a esta mesma fé. Bom dia. Não, todos já tiveram manuais de escola, com certeza. Ou de aprendizagem, e normalmente os temas têm a ver com viagens, músicas, amigos, coleções, hobbies, atividades, mas até não há nenhuma unidade que fale sobre espiritualidade. Quando muito se fala sobre história, mas não foge até inclusive, não é, à influência da fé ou na história, e portanto até é um tema que é melhor, nota-se, não é, que não se quer falar porque pode ferir suscetibilidades, não é um tema neutro, portanto, claramente os manuais são neutros. Já agora aqui uma questão sobre a neutralidade. Imaginem que vocês vão educar alguém dizendo assim: quando chegares aos 16 anos, etc., vamos começar a falar sobre as diversas religiões do mundo. Imediatamente eu estou a dar uma ideia àquela criança, e a ideia de que este assunto pode ser adiado e, portanto, não é importante. Se a criança estiver aproximada do fogo, eu imediatamente grito e digo: sai daí! Porque eu grito. Porquê? Porque é um assunto importante. E as crianças aprendem: ok, isto é importante, aquilo não é importante. A ideia de neutralidade é uma falácia, porque não há neutralidade nesta área. Não há. Eu estou sempre a ensinar algo a nível da espiritualidade. Quer eu ensino de forma ativa, quer de forma passiva, quer eu simplesmente anule qualquer referência a esta matéria. Eu estou sempre a ensinar algo. Não há neutralidade. E não é só nesta área, em qualquer área também. Não é? Quais são os temas que os teus alunos falam quando estão nas pausas? Normalmente falam sobre, não só sobre o trabalho, mas há uma tendência para falarem os adultos sobre o emprego, não é? A necessidade, as qualificações, isto hoje em dia, portanto, normalmente estão a ter aulas de inglês porque precisam ter mais qualificações, portanto, é o desafio
do se estar qualificado, as pessoas têm estas preocupações. Falam sobre a família, não sei se é porque eu sou mulher e então se calhar não falam tanto sobre futebol ou não sei o quê, mas são capazes de falar sobre a família. E há um tema que às vezes que é recorrente, que é muito o bem-estar. É o eu quero fazer isto para me sentir bem, eu quero fazer aquilo para realização pessoal, isso também ouço muito. Portanto, não é bem a fé, mas é um bem-estar que eu tenho o direito de ter, porque, pronto, tenho o direito. É a mesma pergunta para o Bom dia. Bom dia. Qual é a pergunta? Quais são os 3 temas fundamentais entre as pessoas que estão à tua volta no campo de trabalho? A reflexão baseia-se um bocadinho sobre quase 30 anos de trabalho, de atividade profissional. Nós temos a ideia de que um tema projetamos e repetimos várias vezes na nossa cabeça assim, este tema saiu muitas vezes. E às vezes saiu num momento marcante ou num momento mais relevante. Vou contar só uma pequena história. Normalmente eu não consigo falar sem só responder à pergunta. Quando eu entrei na área profissional, na área comercial, disseram-me que só se falava sobre 3 temas. Evitava-se o tema religião, evitava-se o tema política, falava-se sobre gajas, esta era a expressão, sobre gajas, sobre carros e sobre desporto. Eu estava um bocado contingentado, porque eu era casado, não ia falar sobre gajas. Portanto, tinha esse problema. O segundo, eu sou neto de mecânicos e, portanto, a admissão, compressão, explosão e escape, as fases do motor, eu já estava fartinho daquilo e, portanto, carros não era o meu tema. E, portanto, tive que vocacionar a minha conversa sobre desporto. Portanto, eu estava um bocadinho limitado. O que acontece sobre os 3 temas da minha vida profissional é que as pessoas, quando vêm ter comigo, falam delas. Que é uma curiosidade, ou seja, tenho um aspecto de padre ou de psicólogo, mas normalmente falam e dizem assim, olha, abri mais do que devia abrir e falei de ti sobre mim. E eu disse, pronto, é a realidade. E agora a segunda pergunta, talvez a mais complicada. Reparem, nós enquanto cristãos, e antes de fazer esta segunda pergunta, é importante dizer isto. Nós não dominamos, nem queremos dominar a cultura. Isso deixamos para outros. A questão aqui não é fazer com que a cultura deixe de olhar para a religião como assunto privado. O que eu vos quero alertar é que cada um de nós, enquanto cristãos, tem que fazer isso para si próprio. Somos nós que somos cristãos. Se não formos nós a fazer isto, quem é que fará? Não é? Somos nós que somos cristãos. Então, o que nós devemos olhar não é tanto para o Estado e para a cultura, mas, em primeiro lugar, para o nosso coração. Como é que está o meu coração? Como é que este assunto me está a afetar? Será que eu, no fundo, releguei a minha fé para algumas atividades religiosas e não estou a deixar o Evangelho afetar e penetrar qualquer área da minha vida? É essa a pergunta que nós devemos fazer. Porque, reparem, isto é quase automático. Se os temas de conversas que nós temos constantemente nunca é Deus, é normal que nós não pensemos nele para as outras áreas da nossa existência. Se nós vimos à igreja, falamos sobre Deus, é normal pensar em Deus quando? Quando vimos à igreja. O ser humano é assim, não é? Não se culpem demasiado se vocês encontrarem uma situação complicada em vós, não é? Não se culpem demasiado. O ser humano é assim. Mas há que contrariar isso. Há que perceber que isso não traduz aquilo que é fé cristã. O Evangelho não tem a ver com alguns atos religiosos. Tem a ver com uma pessoa real, a pessoa de Jesus Cristo, que tem muito a dizer sobre cada área, cada dimensão da nossa existência. E daí que eu faço a seguinte pergunta. E agora vou começar pelo Joca. Como, Joca, é que trazes Deus para a tua atividade profissional, tendo em conta que não vais esperar que sejam os teus colegas a fazer isso, não é? E nem é a própria atividade que também o faz isso. Como é que vês a tua atividade e tentas deixar que o Evangelho também te altere o olhar sobre aquilo que tu fazes?
Então, a primeira questão aqui é quando tive os primeiros processos de recrutamento de trabalho, uma das coisas visíveis no meu currículo era a minha experiência de grupo bíblico universitário. E eu não tinha muita experiência, não é? Tinha que pôr as experiências que não eram profissionais e, portanto, o grupo bíblico universitário eu tinha sido líder e tal, e então era para mostrar um bocadinho que tinha tido uns bons tachos no grupo bíblico universitário. E a pessoa, a pergunta que fez, em termos profissionais, é assim, então o que é que vais fazer quando fores trabalhar? Vais pôr-te aí a falar de fé, da religião, chegar, em vez de andares a entrevista de uma empresa chamada Lego, de brinquedos, em vez de venderes produto, vais pôr aí a encher de religião as pessoas. E eu olhei para ele e disse, o senhor é católico, apostólico, romano? E ele disse, sou, com muita convicção. Conhece o texto bíblico? Sim, conheço. Então conhece um texto que diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele é que para mim será sempre César, e como sendo César eu tenho que dar o meu trabalho e o meu desempenho, e o dinheiro que ele é que está à espera. E, portanto, nos assuntos de Deus, é a parte disso. E ele não ficou satisfeito com isso e disse assim, mas quando eles falarem de gajas, peço desculpa eu utilizar esta terminologia, porque essa é a terminologia lá fora. E eu disse assim, olha, quando falarem de senhoras, não estou a dizer de senhoras, estou a dizer gajas. Eu olhei para ele e disse assim, olha, cada um tem a percepção sobre o sexo oposto que acha e que tem, a minha percepção não está ao seu nível. Portanto, quando eles falarem de senhoras, eu vou escutar e vou seguir para aquilo que me traz aqui, que é vender Lego. E a seguir ele diz assim, você tem uma caixa negra e soa muita religiosidade. E eu disse assim, olha, eu sou como os aviões, para conhecer a minha caixa negra eu tenho que cair. Portanto, só depois de me recrutar é que consegue ver a caixa negra que eu vou ter. A lógica de falar de fé foi obrigatório na minha vida. Ou seja, as pessoas confrontavam-me realmente sobre o que é que eu acreditava. E tudo isso baseado numa pergunta que Deus fez a Adão. Quando ele andava a passear no jardim do Éden, ele fez uma pergunta a Adão e disse assim, onde estás, Adão? E o verbo estar e o verbo ser é a mesma coisa na língua hebraica. Infelizmente, em português, nós somos e estamos diferentemente, não é? Mas, basicamente, é onde está o teu coração, Adão. Onde estás tu? O princípio da minha vida foi sempre falar do que o coração está cheio. Falo muito do Sporting. Falo muito do Sporting. Falo muito de família. É verdade, falo muito de família. E falo muito daquilo que acredito, daquilo que creio. E neste princípio de construção, da boca falar do que está cheio, as pessoas dizem assim, o que é que tu acreditas? O que é que pensas? Nós falávamos sobre fé privada. Todas as pessoas têm fés privadas e querem partilhar essas fés privadas. Eu tenho gente que é a fé do cãozinho. Ou seja, o cãozinho recebe a sua energia. Se você está em mal-estar, o gato ficam com esse mal-estar. A doença que você tem passa para o cão e o gato sofrem consigo. Portanto, essa fé do cãozinho e eu e o cãozinho. E eles partilham dessa fé. E eu não tenho nada contra isso. Bendito cão e bendito gato na vida deles. Há quem fala dos óleos essenciais. Tu sabes, tu tens uma energia, e a energia dos óleos e tu, e as pedras, e os alinhamentos dos planetas, e tu, a tua energia, e a transmissão da tua energia, e tu potencias energia nos outros, e os outros transmitem-te a ti, e tu passas energia, e tu recebes energia, e energia é um fluxo na tua vida. Nada contra a energia. De facto, eu sou energia. Normalmente sou ausente de energia. Mas é verdade isso. Falamos também sobre o não haver Deus. Tudo isto é um acaso. Tudo isto foi uma coincidência, um alinhamento. Não houve inteligência nenhuma nisto. De tal maneira que eu não me sinto inteligente para explicar o que não tem inteligência. E então eu sinto-me na obrigação de dizer assim, esperem lá. Vou-vos dar um exemplo muito concreto. Só para terminar e depois deixar os meus parceiros de painel contar. Alguém me explicou os benefícios... Alguém me explicou o benefício do casamento gay no primeiro encontro que teve comigo. Ou seja, vem um indivíduo canadiano encontrar-se comigo ao Porto, temos um jantar e ele explica-me o benefício do casamento gay. Eu nunca o tinha visto mais gordo, não o conhecia e ele explicou-me o benefício do casamento gay.
E eu normalmente, quando conheço uma pessoa, não explico os benefícios do meu casamento, nem explico os benefícios da minha sexualidade, mas percebi que ele me queria explicar o benefício do casamento gay. E normalmente a minha postura é assim, olha, eu vou-me levantar e vou-me embora, que eu não quero saber nada do benefício do casamento gay. Mas assim, então deixa-me explicar o benefício do casamento heterossexual. E depois dele terminar, expliquei-lhe como me tinha casado, como tinha sido a cerimónia, como tinha sido a primeira noite de núpcias, como tinha sido o desenvolver do início do casamento. E o gajo estava alucinado a ouvir-me. E assim, eu só posso falar daquilo que eu gosto. Então, nesta explicação, ou neste exercício, é para vos dizer, normalmente nós pensamos muito, epá, eu em toda a minha vida, houve 2 vezes que falei de Cristo, epá, já sou o maior. Não. Cristo tem que ser transversal à forma como eu vivo, como eu sou, como eu me sinto. Não pode ser algo académico. É nas minhas fraquezas, é quando eu digo o impropério e quando penso, epá, eu mesmo sendo cristão eu digo o impropério. Eu quando penso uma malandrice, explicar, epá, eu sou cristão, mas eu penso malandrices. A fé tem que ser transversal a essa minha realidade. E as pessoas sentem-se à vontade para vir falar comigo porque entregam a sua vida àquilo que eu vou dizer, porque sabem que eu vou entregar a minha vida àquilo que eu vou dizer. Eu não estou neste pedestal, ou não estou para dizer que sou diferente. Estou a dizer como é que Deus transformou a minha forma de ver a fé e a forma como a fé atua na minha vida. A minha boca só pode verbalizar aquilo que transformou o meu coração. Não há forma a dar. Não há outra forma a dar. Portanto, profissionalmente, trago Deus para o assunto, é uma chatice, porque normalmente eles não me dão muito tempo, mas quando trago, explico não só a inteligência primeira, explico a questão do amor. Eu, para terminar, vou dizer só Filipenses, que para mim é importantíssimo, uma passagem que diz que Jesus se esvaziou a si mesmo da sua glória, tomou a forma de servo, não é? Fez-se semelhante ao homem e se entregou ao sacrifício. E se eu pensar que eu me posso esvaziar dos meus assuntos e falar de Deus, é uma coisa brutal. Portanto, be real. Voltando à pergunta de Deus no Adão, onde estás, Adão? Onde estás, Eva? O que és, Adão? O que és, Eva? Bom, fiquei com um desafio. A minha história é diferente, é completamente diferente. Eu não tenho uma vida profissional, que é uma coisa que que faz com que as pessoas achem que eu sou muito estranha. Quando eu comecei, nós decidimos que eu ia ficar em casa com os meus filhos, e isso aconteceu durante quase 20 anos, 16 ou 17 anos. Isso era logo a coisa mais estranha e que as pessoas não percebiam. Porque quando muitos achavam que nós éramos ricos, então eu tinha decidido não fazer nada na vida, ou então devem ter medo de deixar os filhos com alguém, que também não era isso. E aí era Deus a dizer, porque era a escolha, era porque achávamos que era o melhor que Deus tinha para a nossa vida. E não era por mais nada, e isto sempre fazia com que as pessoas não percebessem muito bem, não é? Como é que alguém decide, em pleno século XX, não é? Eu cheguei a ouvir dizer, mas tu és inteligente. e como é que eu não sentia... E aí era o tempo de dizer, eu não sou diferente, não é nenhuma seita esquisita, não é nenhuma decisão estranha, é só porque eu acho que esta é a vontade de Deus para a minha família, para a minha vida. É uma coisa normal, é intrínseco. Não foi não é uma iluminação, não foi nada esquisito que aconteceu. E depois o pessoal lá de casa cresceu e ok, o que é que eu posso fazer, não é? E eu não tenho muito tempo com as pessoas, eu não tenho colegas, é logo uma diferença, não tenho este desafio, sou privilegiada, não tenho que ouvir estas coisas, nem dos gajos, eles não têm ninguém para falar. O que para mim, quem me conhece, sabe que é bom. Portanto, entre as traduções e as aulas, que tem uma aula para começar e uma hora para acabar, aquilo para mim é o ideal. E eu escolho o meu horário, não tenho que aturar muita gente e tal, e isso também é, pronto, é assim, lá está, eu sou cristã e se calhar estas coisas também são a minha fé, não é? E não tenho este desafio tão grande, mas tenho o desafio de olhar para as pessoas e ver a presença de Deus
não é? E quando estou perante algumas pessoas quando estamos em aulas, às vezes temos que trocar opiniões, mesmo que seja pelos simples temas das viagens, das músicas, do cinema, de todas essas coisas. E aí é quando Deus está, ou Deus está sempre, porque a certa altura no caminho da minha vida cristã, eu percebi que o conhecimento teórico da omnisciência e da omnipresença de Deus, que nós sabemos que existe, que também tem que ser exercitado na nossa vida diária. Não é só quando eu vou orar porque eu sei que Deus está aqui, agora vou fazer isto porque Deus está em todos os lugares. Mas e na minha vida diária, não é? E lá entre as rotinas domésticas e os miúdos a levar à escola, ou depois entre os alunos e fazer as outras coisas. Isto é um exercício que pouco a pouco, não é? Deus foi-me despertando para fazer, que é Deus está aqui nesta pequena tarefa. E quando olho para estas pessoas, e às vezes há tempo para partilhar, não uma fé formalizada, mas eu vou fazer isto, eu não estou preocupada, pronto, por exemplo, o meu marido está sem emprego, porque eu sei que Deus está na minha vida. E eu digo isto às pessoas, porque eu não lhes sei dizer porque é que eu não estou preocupada, porque eu tenho a mesma contas para pagar, não é? Portanto, eu não lhes posso dizer, não estou preocupada porque o dinheiro vai aparecer. Não, mas não é o dinheiro que vai aparecer. Eu sei que a provisão de Deus chegará, não é? E isso é a presença de Deus no dia a dia. Sim, muito basicamente, algumas das coisas. A primeira, eu desde muito cedo, desde os tempos da faculdade, que eu pensei na minha vida que eu, em termos de missão na vida, eu era um pastor enquanto estudante. Eu era um pastor enviado por Deus enquanto estudante. Depois, como advogado, um pastor advogado. No meu condomínio, um condómino pastor. E, portanto, eu sinto-me que Deus enviou cada cristão como um pastor, cuidador de outras pessoas. E portanto, nessa parte, essa atitude faz-me com que eu traga a oração a estas pessoas e o meu bairro, e o meu condomínio, e os meus colegas, e os meus professores, e os contínuos, e toda a gente, eu oro por eles. Portanto, é a questão da oração. A segunda coisa é eu quero explicitamente falar de Jesus Cristo. E não quero saber do dogma da neutralidade científica, nem de não misturar trabalho com religião. Eu misturo. Eu nunca aceitei essa, eu sei que muita gente pensa assim, na área da psicologia tem muito essa perspectiva e em algumas outras áreas, que o que eu faço, eu não chego a um cliente ao meu escritório e de repente eu começo-lhe a pregar o evangelho. Não, eu trato do assunto jurídico que ele vem tratar. E consoante o discernimento que Deus me dá e a oportunidade, nessa ou noutra ocasião, pode surgir uma altura em que eu digo, olha, eu, além deste trabalho, já agora, pela minha fé cristã que eu tenho em Jesus Cristo, eu vou estar a orar por si. Digo isso ao cliente. E, portanto, não tenho problemas com isso. Assim como os meus alunos na faculdade, eu às vezes digo, essa é uma perspectiva disto, daquilo, perspectiva naturalista, perspectiva daquilo sobre o direito, a minha como cristão e evangélico que eu sou, perspectiva é outra, outros têm uma perspectiva ateia, mas já deixei passar. E, portanto, criam-se essas situações. E outras alturas, o que acontece é a oração à refeição, por isso simplesmente uma oração à refeição, eu fecho os meus olhos, tenho ali 2, 3, 4, 5 segundos, não para tentar evangelizar ninguém, mas porque estou a agradecer a Deus e não escondo isso das pessoas. E, portanto, só vos digo que uma amiga minha nos tempos estudantis deu uma primeira grande lição a esse respeito. Eu na cantina universitária orava de olhos abertos e ficava incomodado que as pessoas me vissem fechar os olhos. Um dia vejo uma menina, que era também de curso de Direito, eu nunca tinha convivido com ela, a fechar os olhos numa cantina cheia de pessoas e assim. E as tantas, só comer. Eu no fim fui até com ela. Desculpa, eu vi que fez isso e tal. Sim, estava a fazer uma oração. E portanto, eu nunca me esqueci disso, foi uma lição interessante. E finalmente vou só contar 2 episódios muito rápidos. Para problematizar a questão do porquê que separamos a fé às vezes dos momentos em que estamos. Eu estava no hospital recentemente
e num dos dias-chave para eu saber o que é que eu tinha, estava muito ansioso, e a senhora auxiliar que estava lá a ajudar, viu uma bibliazinha em cima da mesa, que eu punha de propósito, aí sim de propósito, porque queria criar pontos com as pessoas, e ela disse, o senhor é cristão? Sou. De que igreja? Olha, eu sou acima de tudo cristão, mas reúno-me e tenho um compromisso com uma igreja batista. Interessante, eu fui da Assembleia de Deus e tal e tal. Agora estou noutra igreja, da Ação Bíblica. Disse-me quem era, eu conheço, ficou toda feliz a senhora. Sabe que a senhora enfermeira também é cristã, evangélica. É batista, sim. Olha, diga-lhe a ela que eu também sou. Ela foi dizer depois. Quando a enfermeira, que estava também naquele turno, veio-me fazer mudar as coisas e tal, não me dizia nada. E eu todo empolgado para celebrar o facto de sermos cristãos, e ela nada. Eu disse, olha, a senhora que é cristã e a enfermeira cristã, sou cristã, sou. Ficou, calou-se. Bom, e eu percebi pela atitude que ela não gosta de misturar trabalho com... Mas não se trata de um doente qualquer. É alguém que confessa o mesmo Senhor e até está na mesma denominação. Então, no dia em que eu tive alta, calhámos estar a minha mulher, eu, elas, as duas. E eu vi como se Deus tivesse pintado um quadro à volta com aquelas pessoas crentes naquele momento, não é? A dizer, a minha presença está aqui. E eu celebrei. E quando eu nisso do Mark Melkeburg foi-me visitar, eu pedi que ela cantasse um hino ali no hospital e estivemos a cantar ali no meio. Portanto, isto é um dos episódios. O outro foi quando eu, ao fim de 3 anos de conviver com colegas, tocava guitarra, música brasileira, etc., e certo dia fiquei com problemas de consciência, porque eles sabem que eu sou cristão, mas eu nunca lhes falei de Jesus. E eu pedi muita coragem a Deus, eu estava muito enervado, eu senti que tinha que fazer isso. Olha, estamos aqui a conviver, estou a tocar guitarrada, estamos a comer pão com alho e manteiga, e já temos falado tantas coisas na vida, mas eu nunca falei do meu melhor amigo e queria apresentar-vos esse melhor amigo. Eles ficaram a olhar para mim e eu falei-lhes do Evangelho. Pode ter a ver com extrovertido, ser mais extrovertido ou não, mas aquela menina que orou em silêncio é muito introvertida e Deus usou-a para falar a minha vida. E portanto, e para terminar mesmo, eu viajava para o Algarve a dar aulas com os meus colegas, aulas de Direito. E falávamos de tudo, falávamos de música, falávamos de poesia, falávamos de filosofia, falávamos de muitas coisas, de Direito, falávamos de política. E certo dia eu era a pessoa que lia, eu lia os textos, eu lia Fernando Pessoa, eu lia em voz alta enquanto um conduzia e todos ouvíamos. Depois falávamos do que estávamos a ler. E um dia eu disse, olha, eu queria partilhar convosco, depois de orar, eu queria partilhar convosco uma leitura de um texto que é o mais antigo tratado existencialista da história. Que é isso? É um livro, chama-se Eclesiastes, está na Bíblia. Sim, vamos lá. E eu li Eclesiastes, depois partilhamos. Depois, na semana seguinte, propus que lêssemos sobre histórias de encontros de Jesus. E lemos sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. Estudo bíblico indutivo, ou seja, cada um descobria coisas no texto. Depois, sobre a entrada do Evangelho em Filipenses. E foi assim que eu comecei a abrir, além do conhecimento que eles tinham, sabiam que eu era cristão. Pronto, e pela graça de Deus, um dos rapazes veio a conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele era ateu. Ficou agnóstico e depois tornou-se cristão. 1 minuto, Joca, que o Joca ainda gostaria de contar. 1 minuto. Eu não vou falar de mim, vou falar do Kim. Okay? O Kim está a dizer o que ele faz. E vocês podem lhe dar o benefício da dúvida, não é? Dizem, ele diz que faz, pronto, a gente acredita porque ele é boa onda. Ele estava doente no hospital e disse-me assim, olha, tu vais aos Açores? Vou. Então, vais a Ponta Delgada? Vou. Então vais visitar o Presidente da Câmara. É meu amigo pessoal, vais lá bater à porta ao Presidente da Câmara. Eu disse, eu não costumo ir visitar Presidentes da Câmara. Mas pronto, está bem, Kim, eu vou ver o Presidente da Câmara. Cheguei a Ponta Delgada, estava a passar no centro de Ponta Delgada, em frente da Câmara Municipal, e lembrei-me da promessa que tinha feito ao Kim. Disse, eu não me apetece ir à Câmara Municipal falar do Kim ao Presidente da Câmara. Mas bati à porta, o segurança veio, foi gentil, veio a secretária, foi gentil, foi lá dentro e tal, e assim, tem a possibilidade de esperar 5 minutos. O Presidente da Câmara vai recebê-lo. Eu disse, está bem, pronto. O Kim falou, vou cumprimentar o Presidente da Câmara.
A primeira coisa que o Presidente de Câmara me disse, quando me olhou, foi: eu e o Kim Rogério tivemos longas conversas sobre Deus e sobre a Bíblia. Isto é um selo incrível na vida de uma pessoa. Porque, independentemente da amizade, da proximidade e do amor que sinto por este personagem que está aqui ao meu lado direito, o legado que ele deixou é eterno. E, portanto, se nós estamos a falar sobre falar ou não de fé, é o nosso legado ser eterno ou não. Basicamente é isso. Estamos a terminar e é necessário dizer o seguinte. Nós não temos uma cartinha, uma caderneta de pontos. Ok? No sentido de check, falei de Jesus, check. Não é isso. Não é isso. Por isso é que eu volto a enfatizar. Ou Cristo tem a ver com as diversas dimensões da nossa existência, ou não tem. E quando estamos aqui a falar de trazer essa realidade para o espaço público, é trazer a realidade para o espaço público que, em primeiro lugar, já se tornou efetivo em nós. Temos ou não experimentado o olhar de Deus sobre a forma como saímos à rua, o olhar de Deus sobre a forma como realizamos as tarefas que temos em mãos realizar? Temos ou não experimentado o olhar de Deus sobre qualquer outra coisa que nós façamos e realizamos? Temos experimentado isso ou não? E é ao experimentar essas realidades, então, que nós enchemos o nosso coração, porque também o nosso olhar fica diferente ao ver a realidade dos outros. O nosso próprio olhar modifica-se. Mas não é verdade que a religião seja, ou a fé, seja um aspecto meramente privado da nossa existência. Ela afeta cada área da nossa vida. E essas áreas da nossa vida são públicas também. Mais até, vão até ao osso da nossa identidade. Então, muito obrigado. Vamos orar só mais uma vez. Sim? Menos de um minuto. Uma frase. O Abraham Kuyper, que foi aliás um estadista da Holanda e era protestante, reformado, dizia: não há um segundo ou um centímetro da nossa existência em que Deus não diga isto pertence-me. Sandra, posso pedir para orar? Obrigada, Senhor Deus, por a tua presença nas nossas vidas, ó Pai, porque tu és Deus todo-poderoso, mas também és Deus de amor, e como testemunhamos, e cada um de nós com certeza tem coisas diferentes, mas iguais para dizer, que revelam a tua presença nas nossas vidas, ó Senhor. E, ó Pai, te pedimos também ousadia no Espírito Santo para podermos de facto refletir essa presença, ó Senhor, e que possamos de facto tocar a vida das pessoas com o Evangelho, ó Pai, e sejamos instrumentos nas tuas mãos, Pai. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém.